Olá para todos. Vamos agora resolver o questionário 2 da prova 2. Com o primeiro problema, nós temos um modelo aqui biológico em que uma certa população de células de levedura é calculada por meio dessa fórmula, da função f de t. O número de células num dado instante de tempo t, medido aqui em horas, né, vale A sobre 1 mais B vezes E a menos T. No instante T igual a zero, a população vale B mais 1 ao quadrado. Então, é importante já o substituir para poder visualizar aqui uma relação entre as variáveis A e B que apareceram aqui os parâmetros, né, A e B que apareceram nessa fórmula. Eu troco T por zero, eu descubro que esse lado aqui vale B mais 1 ao quadrado, então A é B mais 1 ao cubo. Continuando aqui a ler o enunciado. A gente sabe que no instante t igual a zero, além da população valer b mais 1 ao quadrado de células, né, ter essa quantidade de células, ela cresce a uma taxa de 14 células por hora. Essa taxa de crescimento está relacionada à derivada. Então, o f' no instante de tempo zero vale 14 células por hora. Vamos descobrir como é que seria uma fórmula geral para a derivada da função f num dado instante de tempo t, né? Dando aqui a regra do quociente, o f' de t vale, vou derivar a função de cima, que é o a, né? Vai ser a função constante, vai dar zero, mais 1 vezes b vezes a menos t, vou manter a função de cima, deriva a função de baixo, e vou agora dividir por 1 mais b vezes a menos t ao quadrado. Bom, quando a gente substitui o t por zero nessa expressão, vai aparecer aqui do meu lado esquerdo menos a vezes menos b, vai aparecer ab, sobre mais b ao quadrado. Só que a gente já sabe que o a vale b mais 1 ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que b mais 1 ao cubo, vezes b sobre 1 mais b ao quadrado. Fazendo um cancelamento, isso aqui é b vezes b mais 1. Então, a informação que a gente extrai aqui dessas duas primeiras linhas é que a grande informação é que b vezes b mais 1 vale 14. Bom, qual é o próximo passo aqui? A gente quer encontrar o valor de 2b mais 1 ao quadrado. 2b mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que 4b ao quadrado mais 4b mais 1. Eu posso fatorar esse termo 4b. E aqui b vezes b mais 1, pela conta da página anterior, isso aqui é 14. Então, vai aparecer 4 vezes 14 mais 1. Isso aqui é 57. Então, vamos registrar aqui 57. Bom, agora, no segundo problema, nós temos uma curva que representa o gráfico de uma função f de t, que passa pelo ponto A0. Já esboçar aqui um plano cartesiano para nos ajudar a ler o enunciado. Ela tem a propriedade de que a inclinação da reta tangente num ponto P da curva é 5 vezes a coordenada y de P. Vou desenhar aqui um gráfico genérico, só para a gente entender bem essa condição. Vou escolher um ponto genérico aqui e traçar uma reta tangente. Esse é o ponto P. Ele tem coordenadas x, f de x. A inclinação da reta tangente que passa por P é exatamente f' de x. Bom, pelo enunciado, essa inclinação vale
5 vezes a ordenada y de P. A ordenada y de P é esse f de x. Então, esse aqui vale 5f de x. Para continuar essa leitura, vale a pena a gente lembrar de um fato que foi visto em sala de aula, né? Um fato importante, é que existe uma solução geral para esse tipo de equação. Né? Sempre que você tiver uma equação diferencial como essa, f' de x igual a um constante k vezes f de x, é possível a gente provar que existe uma única função que satisfaz isso, ela tem que ter essa cara. F de x é uma constante c vezes e elevado a kx. Tá? No nosso caso, o k vale 5. Então, essa condição geométrica do problema já diz para mim que a função f tem que ter esse aspecto. A função f de x vai ser uma constante vezes e elevado a 5x. Essa constante ela pode ser determinada conhecendo o valor da função f em algum ponto. Por exemplo, ele fala que ela passa pelo ponto 0a. Né? Se eu trocar o x por 0 aqui, eu vou obter o f de 0 na esquerda. F de 0 tem que valer a. Do outro lado, f de 0 vale c vezes e elevado a 5 vezes 0. Isso é c. Então, o c tem que ser igual a nesse enunciado. Né? Isso me permite calcular o f de 2. O f de 2 tem que ter essa cara. Ele é a vezes e elevado a 5 vezes 2. E o f de 0 vai ser a vezes e elevado a 5 vezes 0. Quando eu fizer o quociente, o que é que vai aparecer como resultado? F de 2 sobre f de 0 vai ser elevado a 10. Se eu calcular o ln disso, vai aparecer o ln de e elevado a 10, que é 10. Então, essa é a resposta do segundo problema. Então, em geral, pode ser que no seu exercício apareçam outros valores aqui no lugar do 5. O que você tem que lembrar é que nessa conta vai aparecer 2 vezes k como resultado. Então, se aparecer um número diferente aqui de 5, se aparecer 10, 15 ou 20, esse número é o k que aparece nessa forma, tá? A resposta sempre vai ser 2 vezes k, porque tem 2 aqui no f do numerador, né? Dessa expressão. Bom, vamos agora para o nosso último exercício. Nós temos aqui um balão esférico. Esse balão ele tem um raio, que varia com o tempo. A gente vai dar um nome para esse raio, vai associar ele a uma função r de t. Esse t aqui está medido em segundos. Tá? Então, nesse balão esférico, ele estava completamente vazio no tempo t igual a 0. Isso quer dizer que essa função, no instante 0, vale 0. E a gente sabe ainda que ela cresce a uma taxa constante de 19 centímetros por segundo. Então, R' de t vale 19 centímetros por segundo. O fato dessa derivada ser constante permite descrever como é a função r de t. Ela tem que ser 19 vezes t mais alguma constante. Tá? Isso é um resultado geral também que vocês vão ver em sala. É possível descobrir essa constante c conhecendo o valor da função r em algum dos seus pontos. Por exemplo, no instante t igual a 0. Né? Eu substituo aqui o r por 0, vai aparecer 19 vezes 0 mais constante. Esse r de 0 vale 0, então daqui eu concluo que a constante é 0. Ou seja, o raio ele é exatamente, de acordo com o tempo t, 19 vezes t. Tá? Tem uma forma precisa para o raio em função do tempo. Lembrando que isso está medido em centímetros. Agora vamos para a segunda parte do enunciado. Né? K é a taxa de variação do volume do balão em relação ao tempo no instante t igual a 10, medido em metros cúbicos por segundo. Aqui é importante notar a mudança de notação, né? de unidade. Estava falando até o momento em centímetros, agora eu mudei para metros cúbicos. Né? Bom, vou criar uma nova função
adotar o volume. Vamos chamar essa função de V de T. O que está sendo informado aqui é que a taxa de variação do volume no instante t igual a 10 vale K. K metros cúbicos por segundo. Né? E a gente quer determinar esse número esquisito, que é 10.000 K sobre π. Tá? Qual é a relação entre o volume V de T e o raio? Bom, a gente sabe da geometria espacial que o volume dessa esfera ele é 4/3 de π multiplicado pelo raio ao cubo. Se a gente usar aqui a regra da cadeia, a gente consegue derivar essa expressão em relação ao tempo. Né? Então, essa derivada disso aqui vai ser 4/3 de π vezes 3r de t ao quadrado vezes r' de t. Eu vou trocar o meu t por 10. Isso aqui vai ser 4/3. Os 3 pode cortar também, né? Já simplifica. Então, vai ser 4π vezes... quando o t é 10, vai aparecer 19 vezes 10 ao quadrado, multiplicado por r' de t. O r' é esse 19 centímetros. Né? Apareceu um 19 aqui. Tá? E agora, o que nós vamos fazer? A gente vai igualar isso ao K. Porque essa conta foi feita quando t é 10, né? E a gente sabe que o V' de 10 vale K. Então, eu vou dividir agora o K por π. K dividido por π vale... Vamos aumentar esse quadro. Quando aqui eu concluo que K por π vale 4 vezes 19 ao cubo vezes 10 ao quadrado. E nós vamos multiplicar por 10 à quarta do lado esquerdo. Isso vai gerar aqui um 10 à quarta. Opa. Bom, só que eu tenho que lembrar também que o número da direita está medido em centímetros cúbicos por segundo. Para converter ele para metros cúbicos por segundo, só lembrar que 1 metro é 10 ao quadrado centímetros. Então, quando eu falo em metros cúbicos, eu estou levando 10 ao quadrado ao cubo, 10 à sexta, então. Então, se eu dividir esse número por 10 à sexta, eu vou convertê-lo para metros cúbicos por segundo. Então, a K sobre π vezes 10 à quarta vai ser 4 vezes 19 ao cubo metros cúbicos por segundo. Para não gastarmos muito tempo aqui com essa conta, fazendo aqui manualmente, né? Eu vou usar a calculadora para a gente estimar esse número. Não posso fazer de multiplicar por 4 ainda, né? Então, multiplicar por 4. Isso vai dar 27.436. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. 27.436. Não posso deixar um ponto. Pronto. Agora vamos finalizar a tentativa. Enviar tudo. E aqui estão as nossas respostas. Isso encerra o nosso questionário 2 e até o próximo vídeo.